Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. One Piece, o jogador, capítulo 101. Parado na beira do navio da Amazônia, Josh estava fechando os olhos. À sua frente, dois colossais reis do mar movimentavam o navio. Hancock ordenou que acelerassem um pouco. As feras gigantes eram reis do mar e podiam cruzar distâncias enormes em pouco tempo. Josh, que estava fechando os olhos, estava procurando um pirata forte para testar seus resultados de treinamento. Embora Hancock fosse um grande oponente se estivesse disposto a se testar, Josh não queria correr o risco de perder a autoestima para lutar com ela. Sem mencionar que ele não quer ver Hancock machucada. Isso machuca. Sem mencionar que ela é uma senhora da guerra muito forte. Então ele mal precisa se preocupar em vê-la machucada. Enquanto isso, Hancock estava ao lado dele, com as mãos no rosto corado enquanto observava o rosto dele. Ela moveu a mão na frente do rosto dele e parecia estar se segurando. No final, ela embolsa a bochecha dele, fazendo-o abrir os olhos. Desculpe, não pude resistir. A Josh só conseguiu suspirar, sorrindo, antes de fechar os olhos e examinar ao redor. Ele precisava treinar sua força de vontade às vezes, por isso está evitando olhar para o peito dela. Ele deve admitir que é difícil, muito difícil. No infinito mar azul da Grand Line, um grupo de piratas erguia os copos, olhando para o céu. Hahaha, bebam, seus desgraçados. Vocês mereceram. Parado no topo do grande navio, um homem grande e musculoso estava de pé. Ele olhou para um jovem pálido. Ele tinha 205 centímetros de altura e músculos musculosos. Seu cabelo era ruivo e espetado. Ele usava calças péssimas, cinto e terno aberto, expondo o peito. Os piratas no convés levantaram as mãos, batendo nos copos uns com os outros. Kid, o pirata em ascensão, tinha um sorriso malicioso no rosto. Foi assim que as coisas aconteceram. Depois de eliminar uma cidade inteira, pegar o dinheiro deles e cuspir neles, celebramos a porra da nossa nova fama. Este é o seu começo, o início de uma lendário viva que encontrará One Piece e fará seu nome. Ele está disposto a colocar o nome do último rei dos piratas abaixo do seu. Acenando com a mão, um copo metálico surgiu do meio do ar, voando em direção ao garoto, que olhou para sua tripulação enquanto comemoravam. Garoto, já que não só derrotou um forte capitão da marinha, mas também eliminou toda a população da cidade, sabe que receberá uma enorme recompensa por sua cabeça. Pensar que sua recompensa aumentaria a um nível enorme o fez ter um sorriso malicioso no rosto. Vou esmagar a lendário do jogador. Dita essa frase, ele pegou seu copo, abrindo a boca e derramou a bebida ali, sem se importar que um pouco escorregasse e dançasse em seu queixo. Colocando o copo na mesa, ele limpou o rosto e sorriu. O jogador é bastante famoso aqui. Após sua morte, ele ficou conhecido em toda a área, especialmente sabendo que havia conseguido ferir um almirante e destruir a lendário da chamada Buster depois de jogá-los. Até mesmo suas garotas têm grandes recompensas por elas. Que perdedor, morreu apenas com sua recompensa de 200 milhões. Naquela época, Kid valia 210 milhões e está aguardando seu aumento. Capitão. Chamou o navegador da tripulação. Ei, eu não disse para não me irritar enquanto estou pensando? Kid acenou com a mão. Algumas faíscas roxas dançaram e invadiram uma faca. A faca voou até o navegador, parando próximo ao seu pescoço. O garoto sempre gosta de garantir seu domínio sobre os tripulantes, principalmente os menores. Capitão, duas feras gigantes estão se aproximando de nós. Calor, você quer matá-los? Kid se levantou e balançou a cabeça, olhando para quem estava se aproximando deles. Em sua linha de visão, há grandes reis do mar arrastando um navio. Kid se perguntou o que é isso. Logo, os reis do mar pararam. Kid viu uma pequena ponta saltando de suas cabeças e se aproximando deles como um foguete. Essa figura então ficou embaçada. Kid, que costumava ver adversários muito rápidos, conseguia perceber alguma coisa com o borrão que se aproximava deles. Quando a silhueta pousou no meio de seu grande navio, os piratas no meio do convés deram passos para trás e olharam para o que pousou. Um invasor. Ei, você acha que é o navio da sua mãe vir assim? O que há com esse cara? O que você quer? Olhando para o jovem de cabelos castanhos que estava ali parado como se fosse o chefe do navio, os piratas pareciam preocupados e prestes a atacá-lo. Kid e os membros fortes apenas olharam para o homem de aparência familiar, embora ele não conseguisse se lembrar onde tinha visto um rosto familiar. Parece que alguém aqui vale a pena ser um rato de teste. Sinto um cheiro forte de alguém. Quem é ele? Ele disse, mostrando suas intenções hostis. Ele olhou ao redor, vendo que todos eram de estatura média, iguais à sua categoria. Ele abriu a boca para falar e todos prestaram atenção. A propósito, você é do blues. Você não parece tão alto. Nossa, sinto que esqueci como é a aparência de um homem. Suas palavras, embora parecessem honestas, pareciam um insulto. Fale sobre você. Você está eliminado, porra. A tripulação pareceu ofendida e correu em sua direção. O homem misterioso fechou os olhos. Kid, que estava tentando descobrir onde tinha visto aquele rosto, pensou que o homem de cabelos castanhos escuros estava eliminado. Porém, aquele homem, embora não estivesse vendo nada, conseguiu se esquivar de um golpe de machado por trás, deixando a lâmina afundar. Os outros membros da tripulação tiraram suas armas, espadas, punhais e machados. Eles o atacaram. Ele, no entanto, conseguiu desviar de todos eles dando pequenos passos para o lado. Você pode aumentar sua velocidade? Ele disse zombando deles. Vocês são fracos.
Sem a necessidade de abrir os olhos, ele levantou uma perna. Usando o outro pé como centro giratório, ele girou e fez um círculo que se transformou em um ar comprimido afiado, que levantou os piratas e os enviou voando para o mar. Seus corpos, no entanto, foram cortados. Abrindo lentamente os olhos, o jovem voltou-se para os que restaram. Kid e seus 3 melhores membros conseguiram ainda se levantar. Ele cerrou a mandíbula enquanto o homem o desrespeitou. Você está eliminado, você sabe disso. Vou me certificar de que você morra. Espere. O homem mascarado ao lado de Kid levantou-se. O jogador. A tripulação parecia chocada. De jeito nenhum, ele está eliminado. Disse um alto, que parecia ter 3 metros de altura. O único neste navio. As pálpebras da criança tremeram. Ele cerrou o punho e um sorriso louco apareceu em seu rosto. Oh, ele sobreviveu de alguma forma. Quer saber? Estou ansioso para testar o fracote que afundou apenas um navio. Eu me pergunto o que me faria se eu matasse um homem assim. Josh, também conhecido como jogador, olhou para ele e analisou por bastante tempo. Você é Kid? Josh disse enquanto olhava em volta. Parece que você está ciente daqueles que têm uma recompensa maior. Kid riu e levantou a mão. Mas eu me pergunto, como você sobreviveu a um almirante? Vamos ver como, bastardo. Cada objeto metálico no navio no convés voou no ar e circulou em torno de Kid, que tinha pontas roxas escuras ao seu redor. Bom poder que você tem aí. Josh semicerrou os olhos enquanto olhava ao redor. Você tem algumas frutas na sua cozinha? Capítulo 102. Cercado por objetos metálicos vindos de todas as direções, Josh olhou para Kid. Ele estava de pé, de frente para Kid e 3 de seus comandantes piratas. Kid, que se mostrou um dos lutadores mais cruéis de One Piece, um bastardo que se preocupa mais com sua recompensa do que com sua força, não se preocupa com nada além de sua recompensa. Seu método favorito ou fantasia é eliminar. Por outro lado, a sua tripulação. Um bando de caras que deveriam estar tão fortes depois do pulo do tempo da obra. Como está agora, Josh presumiu que Kid está a caminho de se tornar um membro da pior geração. Parece que em breve irei alcançar aqueles capítulos. Esfregando o queixo e dando um passo para trás, Josh olhou para as espadas e facas voando no ar. Vamos ver como lidar com esta versão cópia do Magneto. Lunático e assassino em massa. Embora ele tenha uma fruta interessante. Mesmo que eu não encontre uso, posso vendê-lo. Ele não merece piedade. Josh parou por um segundo e olhou para o chão. Por que estou parecendo hipócrita? O que aconteceu comigo? Ele tinha um sorriso selvagem no rosto. Ao ver aquele sorriso, Kid entendeu que Josh estava zombando deles. Morra, seu bastardo. Acenando com a mão, 3 longas espadas começaram a girar no ar. Muitas facas começaram a dançar ao redor do corpo de Josh. Todos esses objetos metálicos não colidiam entre si, e depois de tirar a vida de Josh, eles se moviam em um padrão que era tão difícil de acompanhar a olho nu. É o melhor que você tem. Josh fechou os olhos novamente e os ouvidos também. Tudo ao seu redor parecia ser formas brancas no meio de uma interminável tinta escura. Quando as formas começaram a se mover, Josh moveu o pé para a direita. 5 formas se moviam ao longo de seu corpo, enquanto a espada giratória girava em volta de seu pescoço sem cortá-lo. Merda, ele se esquivou da espada giratória e das facas de uma vez, um dos 3 comentou. Josh, que estava parado na frente da espada girando no ar, estendeu os dedos e impediu que a lâmina se movesse, segurando-a entre o polegar e o indicador. Qualquer um ficaria surpreso ao ver Josh fazendo isso, já que as espadas giravam em uma velocidade que as tornava quase invisíveis. Josh não parou de mover a outra mão, segurando outra espada, e então colocou a última entre o dedo indicador e o médio. Bastardo, você parece bem. Estou animado agora. Kid gritou animado. Ver Josh fechando os olhos e fazendo as coisas com perfeição o deixou emocionado. Seu sangue estava realmente fervendo. Morrer, Kid gritou enquanto seus companheiros se moviam. Acenando com a mão, Kid convocou suas armas. No entanto, as 3 espadas recusaram-se a mover-se, apesar do campo eletromagnético que ele estava desencadeando. A força de Josh era muito maior que isso. Irritado, Kid estalou a língua e ordenou que as facas fossem esfaquear Josh de todas as direções. Josh simplesmente começou a refletir os objetos com o joelho e o cotovelo. O metal dobrava cada vez que tocava uma parte de seu corpo. Kid não parou e os fez circular em volta de Josh, prontos para atacá-lo novamente. Josh, desta vez, abriu a palma da mão. Agachando-se ligeiramente, ele cortou o convés. O ar ao seu redor estava pressionado. Formou um círculo ao seu redor. A partir dele, 7 lâminas de ar verticais subiram e voaram em cada direção, cortando tudo em seu caminho. Eles empurraram os objetos metálicos no ar e, de alguma forma, fizeram cortes neles. Kid, ao ver uma das lâminas de ar pressionadas, pulou alto no céu e usou os objetos de metal ao redor para reuni-los à sua frente, formando um grande escudo bem grosso, que aguentou o golpe. Abrindo os olhos, Josh se levantou e esticou os braços, exalando profundamente. Ele estava apenas exibindo o que havia dominado depois de avançar seu Kung Fu com um item de classificação épico. As artes marciais de Josh agora estão em um nível muito alto, como o Karatê Homens-Peixe, mas à sua maneira. O estilo de Josh, entretanto, se concentra mais em cortar, manipular e pressionar o ar para atacar e defender. Atrás de Josh, um homem de cabelos brancos e rosto pálido abriu amplamente a boca. Sem que o homem dissesse qualquer palavra, uma enorme quantidade de chamas saiu de sua boca e engoliu Josh, que se levantou no meio. Emergindo das chamas ileso, Josh se virou e olhou para a expressão chocada do cara que fez isso. Nada mal, mas nem um pouco quente.
Estendendo a mão para frente, Josh apontou para o homem enquanto escamas vermelhas cobriam sua mão. Antes que o cara pudesse perceber, um pequeno raio de fogo vermelho voou da mão de Josh e perfurou seu peito, fazendo voar para o mar. Josh, embora tivesse um tipo de chama forte, durante sua estada na Amazona Lily, pensou em novas maneiras de melhorá-la. Pensando na terra no que é o fogo. O fogo foi uma transformação de energia. Quanto maior a taxa de transformação de energia, maior será o processo de aquecimento. Um fogo concentrado, jato de chama, é muito mais forte que um fogo normal, pois é usado para dobrar metais. Dependendo desse princípio, Josh dominou como comprimir sua chama da ira para gerar mais calor do que teria feito no passado. Isso aumentou sua chama já infernal para um novo nível. O cara que acabou de fazer um furo no peito provavelmente queimou os órgãos internos. O homem alto chamou seu amigo que estava caindo. Josh se virou e olhou para ele. O homem estava segurando um tridente vermelho. Ele rapidamente correu em direção a Josh, junto com um homem mascarado próximo a ele, que segurava duas armas. Josh caminhou lentamente com confiança em direção a eles, e apesar de saber o próximo movimento, impediu-se de reagir muito cedo. Embora Josh tenha observação aqui, ele acreditava que não deveria adquirir o hábito de agir mais cedo. Qualquer pessoa que jogou jogos de RPG conhece essa regra simples. Você não age muito cedo ou muito tarde. Os dois caras terminaram de esfaquear e brandir as espadas para Josh. Quando eles pensaram que tinham feito isso, porém, perceberam que ele havia se transformado em uma pós-imagem. Onde ele está? Kid, que estava no ar, apoiado em um pedaço de metal flutuante, olhou para a esquerda e para a direita. Não confie nele. Todo proprietário anterior de cassino é o pior quando se trata de truques. Ei, isso machuca meus sentimentos. Veio uma voz. Quando eles olharam em sua direção, lá estava Josh com um barril de frutas ao lado dele. Frutas? Perguntou Kid, questionando seus olhos. Por que você trouxe frutas? O garoto disse. Você está zombando de mim? Com isso dito, sob as pernas de Josh, muitas pontas de metal apareceram. Josh ficou de pé com os braços no cano e então torceu o corpo, levantando o cano e girando. Ele caiu, esquivando-se dos espinhos. Ele então sentou, cruzou as pernas e segurou a maçã, olhando para Kid. Quem sabe? Eu queria comer uma maçã. Josh disse, dando uma mordida na maçã amarela que ganhou. Capítulo 103. Dando uma mordida em sua maçã, Josh mastigou enquanto olhava para Kid, que cerrava os dentes com força. Franzindo as sobrancelhas, Kid parecia estar com muita raiva porque Josh estava zombando dele. A princípio, Kid achou que seria uma boa batalha acabar com uma lendário moribunda, o que contribui para sua lendário, porém, Josh se atreve a comer uma maçã no meio da batalha. Embora o jogador tenha mostrado força suficiente, ele feriu o orgulho de Kid. Sem falar que o filho da puta eliminou um de seus comandantes. Você está tão eliminado. Sibilou Kid, seu tom áspero e raivoso, um forte impulso crescendo em seu corpo. Os comandantes do Kid se viraram e olharam para o capitão de alguma forma chocados. Um homem mascarado com duas lâminas curvas na mão. Ele é o assassino. O outro, de 3 metros de altura, era Wire. Josh se sentia bastante familiarizado com essa aura invisível que estava sendo liberada de Kid. Eu namorei uma das mulheres mais assustadoras da franquia One Piece, e Robin, uma assassina muito profissional, e eu fiz amor com Hancock e sua irmã mais nova. Eu derrotei Crocodile e enfrentei a Kainu quando estava muito fraco. Você acha que algum conquistador aqui vai me assustar? Josh pegou um pedaço da maçã e olhou para Kid com uma expressão sem vida. Quando a maçã acabou, Josh se levantou e pensou nas namoradas assustadoras com quem namorou. Josh sorriu. Hancock, ocasionalmente, soltava seu aqui ao discutir com sua irmã, ou outras amazonas que tentavam flertar com ele. Josh estava acostumado com isso e não desmaiaria. Porém, o conquistador aqui pode ser irritante às vezes, pois faz cócegas na alma e pode enfraquecer um oponente. Você está tão eliminado, gritou Kid. Tente isso então. Os olhos azuis de Josh ficaram vermelhos. O atributo Ira assumiu o controle de sua energia demoníaca e foi liberado de seu corpo na forma de uma aura invisível que construiu o impulso. Bum bum. Nos ouvidos de Josh, ele podia ouvir os corações das 3 pessoas batendo forte. Alguma ira forte de um demônio planta medo neles. Quando olharam para ele, Josh saiu do canto e olhou para os 3. Kid, porém, não parecia muito afetado, pois seu aqui estava empurrando a ira. O que você está? Hora de acabar com isso. Josh apareceu na frente do homem mascarado e daquele homem alto instantaneamente. Quando perceberam que ele estava entre eles, viraram a cabeça para ele. Seus olhos arregalados poderiam facilmente dizer que era tarde demais, pois Josh simplesmente estendeu as mãos em 2 direções diferentes, mirando com cada mão em um homem, reunindo feixe de luz. O atributo da energia de Josh mudou para orgulho, e eles passaram do medo, que havia sido causado pela ira, para a hesitação em se aproximar de Josh. Antes que pudessem tomar uma decisão, Josh soltou 2 bolas leves de cada mão. Eles viraram vigas e mandaram os caras voando para o mar com buracos na barriga. Vendo o que aconteceu, Kid pareceu ficar mais irritado. Faíscas escuras de relâmpagos apareceram ao seu redor. O navio começou a rachar. Seu conquistador aqui, desta vez, ficou mais forte. Isso deveria me atrasar ou algo assim. Josh ergueu a cabeça e caminhou pelo convés, olhando para Kid flutuando, cujo olhar estava eliminando Josh. Kid, sem perceber, estava usando o conquistador aqui. Esse tipo de aqui pode ser eficaz mesmo contra os outros 2 mestres de aqui. Por exemplo, é como quando Luffy atacou a irmã de Hancock na obra. Ambos, apesar de não desmaiar, mal conseguiam respirar. Provavelmente essa seria a razão pela qual eles perderam ou tiveram que desviar dos espinhos, apesar de terem nível suficiente para se protegerem. No caso de Josh, isso não foi suficiente para esmagar sua vontade.
Ele namorou garotas loucas e assassinas e não vai desmaiar. Os objetos metálicos circularam de todas as direções da navio, reunindo-se na frente de Kid e formando um punho muito grande. Tinha 20 metros de comprimento e era muito grosso. Logo, o campo eletromagnético o comprimiu, tornando-o muito sólido e difícil até mesmo para um mestre espadachim cortá-lo. Ei, você está tentando destruir minhas frutas? Josh estendeu a mão para trás, puxando uma espada negra, uma de obsidiana. Desde que a espada foi feita, ela ainda não sentiu o gosto do sangue. Cobrindo com armamento aqui, uma aura escura começou a dançar ao redor dele. Kid gritou e levantou o braço metálico, enviando-o em direção a Josh, que simplesmente se sentou ruidosamente. Quando o punho estava prestes a alcançá-lo, Josh desapareceu de seu lugar, aparecendo atrás de Kid. Josh colocou a espada de volta nas costas e começou a descer. Muitos cortes apareceram no braço metálico e no corpo de Kid. Os metais foram cortados e transformados em pequenos pedaços. Kid, por outro lado, teve muitos cortes aparecendo. Todo seu sangue saiu do corpo pelos cortes, antes de cair no mar eliminado. Josh, embora normalmente se sentisse mal por ser o primeiro a ofender e eliminar, conseguia engolir o sentimento negativo. Kid tentou eliminá-lo e ele era um assassino em massa. E não é a primeira vez de Josh. Ele apenas pegará a Akuma no Mi e seguirá em frente com sua vida, já que tem pessoas para proteger e uma vida para construir. Voltando para o barril, Josh olhou para o barril de frutas. Ele o levantou e esvaziou-o no chão. Este método de ter uma fruta ao lado do usuário da Akuma no Mi foi ensinado por Josh pelo sistema, após obter um item de boa classificação. Josh havia pensado nesse método quando assistia One Piece, no arco Dressrosa. Porém, ele pensou que não era real, pois não faria sentido que o governo mundial não soubesse disso. Mas parece que eles realmente não sabem disso. Se eu conhecesse esse método antes, acho que Gen e a maioria dos membros da Baroque Works não estariam vivos. Que bom para eles eu não assisti o arco de Wano. Josh suspirou. Foi bom que ele não soubesse disso, caso contrário, ele pode ter feito algo ruim para seus amigos hoje. Porém, Josh se perguntou onde eles estão agora, já que ele não via Gen e Melissa desde o governo mundial. Olhando entre as frutas, Josh viu uma que estava com sua textura mudando. Ele o levantou do chão e o examinou. Franzindo a testa, Josh lembrou-se do gosto da Akuma no Mi e quase vomitou. Mas ainda assim, ao vê-lo, ele sorriu e jogou-o para o alto algumas vezes. É a primeira Akuma no Mi que ele ganhou. Tudo bem. Josh olhou em volta para as pessoas no mar, que deveriam ter sobrevivido. Josh estava planejando anunciar seu retorno ao mundo, já que planejava fingir se juntar à tripulação de Hancock, para ter a proteção de Senhor da Guerra. Esses pequenos sobreviventes podem anunciá-lo. Porém, seria difícil para eles sobreviverem na Grand Line, sabendo que todas as feras marinhas estavam por aí. A boa notícia para eles é que não estão nem perto do cinturão de calma. Quem sabe alguns outros piratas poderão passar por eles e pegá-los. Eles podem ter sorte, como eu tive. Josh encolheu os ombros e então voou de volta para o navio de Hancock. Pensando em alguém para usar essa nova Akuma no Mi, Josh pensou em recrutar alguma amazona. Quem sabe? Ele pode precisar de uma cozinheira. Capítulo 104. Depois que Josh terminou com a tripulação de Kid e pegou suas frutas, ele voltou para o navio dos piratas Kuja. Ele ficou feliz com o ganho e sabe que caminho deve seguir com esse conhecimento de como extrair a Akuma no Mi. Ele pode obter as melhores e mais fortes frutas antes de se mudar para o novo mundo, e treinar no espaço durou 3 dias, valendo 6 meses com sua tripulação. Afinal, ele não pode simplesmente ter pessoas fracas em seu navio em lugares perigosos. O que deixou Josh com o coração dolorido foi o fato de ele ter essa teoria de extrair frutas quando assistia One Piece. Se ele ainda estivesse na Terra, teria gritado. Eu sabia no momento em que foi revelado. Mas isso não importa mais. Josh tinha outra teoria de por que o Barba Negra pode comer mais do que uma Akuma no Mi. É mais provável que todos possam comer 3 Akuma no Mi, desde que sejam de tipos diferentes. Porém, Josh não queria arriscar para saber se estava certo ou não. Não até que o sistema lhe deu um item para isso. Agora, Josh pensou em coletar Akuma no Mi para suas garotas. Cada uma de suas garotas, no entanto, é usuária de Akuma no Mi, exceto Califa. Não tem problema. Existem muitos usuários que não precisam da Akuma no Mi para treinar. É por isso que Josh decidiu perguntar a Hancock quando ele desembarcou no navio. Hancock. Sim, querido. Hancock virou-se para Josh e sorriu. Quando ela baixou os olhos para a mão dele, ela viu uma Akuma no Mi e teve vontade de dar um passo para trás. Eu estava pensando. Josh olhou para o céu. Sim. Ela vai ficar um pouco dramática. Josh fez contato visual com Hancock. Preciso recrutar algumas amazonas para minha tripulação. O que? Hancock ficou surpresa. Josh pensou que ela ficaria com ciúmes de outra mulher que entrou em sua equipe. Ele rapidamente levantou a mão e explicou. Como você deve saber, eu tenho uma equipe, porém faltam membros. Além disso, preciso abrir algumas vagas para as pessoas comerem Akuma no Mi. Josh ergueu o dedo indicador e o médio. Eu preciso apenas de 2. Josh então sorriu, olhando para frente, para os peitos enormes de Hancock, enormes e macios. 2 são suficientes para mim. Ele resistiu à vontade de enterrar a cabeça ali, já que está em um local público. Hancock não estava olhando para Josh. Em vez disso, ela estava roendo as unhas e olhando para a esquerda e para a direita entre suas equipes amazônicas. Todas essas garotas sabem sobre os casos entre homens e mulheres? Vamos ver. Essas são muito grandes, mas ainda assim, Josh conseguia fazer com Sônia. Não adianta. As pequenos. Josh tinha me contado sobre aquela pequena mulher de sua tripulação. Mas falando sério, como ela poderia aguentar seu membro longo? Não é problema meu. Essas mulheres são tão curiosas. Devo inventar outra história de maldição para elas. Enquanto pensava, Hancock estava com uma gota de suor escorrendo pela testa. Ela estava pensando intensamente.
Não haveria nenhuma maneira de ela deixar outra amazona prová-lo. Embora outras mulheres tenham feito isso, já foi feito. E ela não pode recusar nenhum pedido de Josh. Ela queria tanto manter o relacionamento deles que decidiu dar a ele tudo o que ele quisesse ou precisasse. Ele é o querido dela, afinal. Você está bem? Josh disse, colocando a mão na bochecha dela. Estou apenas pensando. Hancock passou os braços em volta da cabeça dele e o abraçou contra o peito. Isso lhe deu tempo para pensar, quando Josh começou a esfregar a cabeça, que era menor em comparação aos seios. Tudo bem, as meninas da aldeia cuja não sabem o que é P, ou como as meninas são feitas. É isso. Os olhos de Hancock brilharam, tendo uma boa ideia. Se ela tem apenas algumas amazonas ingênuas de 18 anos, então é isso. De alguma forma, sentir a grande cobra de Josh batendo nela enquanto ela pensava em outras mulheres parecia tão errado para Hancock. Todos de sua equipe estavam se perguntando por que ela estava corando, exceto suas irmãs. Soltando Josh de seu abraço, ela colocou as mãos em seus ombros e sorriu. Josh respirou fundo porque não havia respirado enquanto seu rosto estava enterrado no lugar doce. Hancock perguntou a ele. Josh, você sabia que é proibido às amazonas trabalhar para homens? Sim. Josh estava prestes a desistir da ideia, já que não queria forçar Hancock a quebrar as regras de sua tribo. Mas, Hancock sorriu e disse, não posso lhe dar ninguém da tripulação. Exceto eu, ou qualquer um que vá embora eu duvide que eles o façam. No entanto, Josh repetiu suas palavras. No entanto, posso lhe emprestar algumas meninas da tribo cuja pode-se considerar que elas estão treinando sob seus cuidados. Em Amazon Lily, as meninas estão aprendendo muitas profissões diferentes. Algumas treinam para se tornarem ferreiras. Algumas treinam para se tornarem caçadoras do Rei dos Mares e algumas são lutadoras de arena muito fortes. No entanto, a maioria delas está treinando para se tornarem piratas. Josh, que morava lá há muito tempo, sabia de tudo isso. Josh acenou com a cabeça elas servirão, desde que não tenham comido Akuma no Mi. Agora vamos beijos. Você não pode me deixar assim. Josh abaixou a cabeça e olhou para as calças, para a dolorosa tenda que se formou, e era tão perceptível. Corando, Hancock colocou a mão na boca e olhou para baixo. Por causa de seus momentos com Josh, seu cérebro adquiriu o hábito de ficar excitada ao máximo sempre que ele a convida. A dopamina em seu cérebro a controlava. É por isso que a energia da luxúria é tão prejudicial. Hancock estava sentindo uma necessidade enorme agora. Mas já é dia, disse Hancock, uma leve camada vermelha apareceu em seu peito, ofegante. Podemos fazer isso na cabana. Josh piscou. Não diga mais. Hancock segurou sua mão, virou-se e foi até a cabana, arrastando-o. Tudo bem, meninas. Batam na minha porta quando chegarmos à água 7. Josh olhou para a equipe dela, agarrou a porta atrás de si e piscou para eles antes de fechá-la. Enquanto isso, nas águas da Grand Line, num determinado local, muitos homens nadavam, tentando encontrar um lugar quente para ficar. Depois que alguém os expulsou do navio, eles não tiveram escolha senão orar aos deuses do mar para salvá-los. Logo, seu pedido foi atendido não pelos supostos deuses, mas pelos demônios que repousam no mar. Um grande navio de guerra apareceu na frente deles. Na frente dele estava um homem com boné de capitão. Seu rosto estava coberto de muitas cicatrizes, assim como seus braços. Tebon olhou para os nadadores. Virando-se, ele olhou para os fuzileiros navais. Pegue-os. Pergunte o que eles estão fazendo aqui e depois vá para Impel Down. Capítulo 105. Depois que o capitão Tebon capturou um grupo de piratas, ele conseguiu determinar quem os perdeu no mar. Tebon não pode errar. Afinal, o capitão está cheio de cicatrizes pelo corpo feito por essa mesma pessoa. Todas essas cicatrizes foram causadas por um homem, e Tebon nunca conseguiu esquecer a dor que vinha sofrendo há meses antes de se curar. Nem conseguia esquecer o rosto por trás dela. O jogador está de volta. Foi realmente chocante saber que ele não está eliminado. Embora Tebon tivesse duvidado de sua própria conclusão, dado o fato do criminoso ter ido contra Akainu, a intuição de espadachim de Tebon foi suficiente para confirmar a informação. Além disso, os pequenos piratas não sabiam da identidade de Josh. Então, quando descreveram seu visual, isso lhes deu credibilidade. Antes de levá-los para Impel Down, Tebon fez seu relatório à sede. Na Terra Santa, onde vivem os dragões celestiais, os 5 anciãos, os mais altos políticos responsáveis pela gestão da marinha, dos governos e do mundo em geral, eles estavam atualmente tendo uma de suas reuniões casuais. Um dos temas que abordam são as promoções nos fuzileiros navais e, às vezes, os criminosos em todo o mundo e como lidar com eles. Se alguém mostrasse potencial, determinaria a recompensa certa para ele. O jogador está de volta. Um dos mais velhos, abraçando sua katana, disse. Sua recompensa deveria ser reativada. Mas quem pensaria que Akainu teria feito um relatório falso? De jeito nenhum. O almirante Akainu não faria isso. Os mais velhos assentiram em aprovação. Se a crença deles no almirante estiver correta, então isso deixa espaço para uma escolha. Ele enganou Akainu fazendo pensar que ele estava eliminado. Um dos anciãos disse a dura verdade. Temos um cara problemático, disse um ancião loiro sem barba. Temos um realmente perigoso. Os 5 anciãos conversavam sem a necessidade de olhar um para o outro. Na verdade, todos olhavam na mesma direção, a porta. Com a observação de aqui, eles não precisam olhar um para o outro. Eles continuaram a reunião. Os mais velhos discutiram muitas possibilidades de como um criminoso normal seria capaz de enganar Akainu. Não existia uma resposta única para um usuário de Akuma no Mi como Josh, exceto uma. Ele não é um pirata normal. Devemos convidá-lo. Você quer dizer? O posto do Crocodile está vazio. Não podemos, ainda não. Temos que vê-lo ainda. Não podemos cometer o mesmo erro que cometemos com o Crocodile. Vamos colocá-lo à prova então.
Sua recompensa então está decidido. Um homem loiro e barbudo levantou-se, colocou as mãos atrás das costas e caminhou na direção da porta. Por ferir um almirante, cuspir na justiça e eliminar os melhores agentes dos governos mundiais. Sem mencionar que destruiu a lendário da chamada Buster. Sua recompensa será. No navio Amazonas que foi arrastado pelos 2 reis do mar, Josh estava sentado entre Sonia e Hancock, sendo alimentado por elas antes de chegarem. Diga. Mary levantou um pouco de uva e colocou acima da cabeça de Josh, provocando-o para pegá-la. Josh, no entanto, não reagiu com ela. Suas pálpebras estavam ficando maiores e depois encolheram. Colocando o rosto no cotovelo, Josh espirrou. Acho. Sonia e Hancock ficaram surpresas. Antes que ele pudesse pedir desculpas, as amazonas do navio se viraram em sua direção. Alguém está falando sobre você, certo? Deve ser. Os homens espiam quando alguém fala sobre eles. Ei, eles têm que estar perto ou longe. Estávamos conversando sobre você e você não espirrou. Josh piscou 2 vezes em resposta às mulheres famintas por conhecimento. Parece que elas estão levando a sério o assunto do espirro. Hancock rapidamente rolou sobre o corpo e colocou a mão em sua testa. Você está bem? Sim. Josh colocou a mão nas bochechas de Hancock e sorriu. Ele então se virou para outra mulher, ergueu a mão e disse: Meninas, não levem isso a sério. Se eu espirrasse toda vez que alguém falasse de mim, não teria tempo de respirar. Deve ser inimigos no passado. Depois que as amazonas aceitaram sua desculpa e passaram a administrar o navio, Josh estava aproveitando o calor entre Hancock e sua irmã. À medida que o navio se aproximava da água 7, o coração de Josh batia mais rápido. Ele estava pensando na Robin, em como ela havia passado 2 meses sem ele. Marianne também era a mais fraca das meninas, e Josh provavelmente estaria lá para protegê-la, já que é instinto do homem proteger a pequena mulher. Ela era a única garotinha do grupo dele. Mas o caso de Robin não seria pior que o de Mikita. Afinal, ele e a loira passaram um tempo juntos sem se separarem desde que começaram a namorar. Eles raramente saíam da cama um do outro. Josh balançou a cabeça e ignorou a pergunta de Hancock se algo o estava incomodando. Josh encolheu os ombros, suspirou e se levantou, antes de caminhar até a beirada, olhando para a terra que apareceu na frente deles. Entre os 2 reis do mar, Josh estava de pé. Navios piratas e navios comerciais estavam por toda parte. Foi construído sobre a água. Existem hidrovias e canais que são usados para transporte quase como estradas, muitas vezes cercados por calçadas nos canais. Alguns desses canais sobem. A cidade era realmente linda. Parecia um palácio de fantasia com todos os canais de água subindo em direção a uma fonte gigantesca. Enquanto olhava para a bela vista, Josh pensava com mais clareza. Agora eu percebo isso. Muito drama aconteceria quando as meninas vissem Hancock. Josh esfregou o queixo, olhando suavemente para a terra. As meninas ficam com ciúmes das meninas mais bonitas, principalmente se a garota tiver o título de rainha da beleza mundial como Hancock. Não, elas vão sentir muita falta de mim. Basicamente enfrentei um almirante por eles. Além disso, eles provaram a energia da luxúria vinda de mim. Elas simplesmente cuidarão de suas necessidades mais do que eu com as outras 2 mulheres agora. Embora Josh estivesse tentando pensar positivamente, ele estava roendo as unhas porque estava bastante ansioso. Ainda assim, ele sentia mais falta delas. Sorrindo positivamente, Josh observou os piratas abrirem caminho para os reis do mar e a tripulação de Hancock. Parece que para ir para a cidade eles têm que deixar as feras aqui. Hancock, por favor, fique aqui no navio, voltarei em breve. Ei, por que não posso ir com você? Hancock estendeu a mão para Josh, que pulou e pousou no navio. Josh olhou para ela e sorriu. Não era um sorriso humano. Foi um diabo. Josh pensou no que aconteceria se as pessoas agissem perto de Hancock aqui como fazem no anime, se jogassem em cima dela ou flertassem com ela. Óbvio, já que ela é tão charmosa. Segurança pública. Posso eliminar todo mundo se eles flertarem com você. Josh disse friamente. Quero manter as coisas em segredo até encontrá-las. E então podemos comprar mel. Hancock deu um passo para trás. Suas bochechas começaram a ficar vermelhas. Cobrindo o rosto com as mãos, ela escondeu o sorriso e disse: Você vai começar um massacre por mim. Tão romântico. Hancock virou o rosto e usou o corpo de Sonia para escondê-lo. Não se preocupe, Josh. Vou transformá-los em pedras, para que você não precise sujar as mãos. Não, vou nocauteá-los como eu aqui. Mas não se preocupe, vou deixar você terminar as coisas. Hancock tinha corações nos olhos enquanto falava. Josh nunca pensou que veria Hancock feliz com palavras tão cruéis saindo de sua boca. Ele apenas encolheu os ombros enquanto olhava para Sonia. Fique aqui também, Josh disse a ela. Ele não pode simplesmente deixá-la sentir ciúmes também. É como acertar 2 coelhos com uma cajadada só. Ter as amazonas aqui é o suficiente para dar-lhe tempo para se divertir com suas garotas antes de convidá-las para cá. Você vai procurá-las, disse Sonia, abraçando Hancock. Sim, disse Josh. Todo mundo sabe que ele tem mulheres aqui e elas não parecem se importar com isso. Eles são boas. Com licença, Josh. Sonia disse, bastante hesitante. Sim. Josh ergueu as sobrancelhas. Ele a viu tão tímida. Posso fazer compras? Ela pediu sua permissão. Se você acha que pode ficar com raiva, posso ficar aqui. Claro, você pode fazer compras, mas não vá muito longe. Josh olhou para o chão e suspirou. Ela apenas sorriu. Josh então desapareceu de vista procurando por onde começar a procurar por 3 mulheres procuradas. Na verdade 4. Fechando os olhos, Josh começou a sentir a ligação entre ele e sua energia demoníaca. Houve um sinal, mas não foi suficiente localizar onde está. Capítulo 106. Josh estava andando pela rua de Water 7.
Embora ele não fosse ninguém agora, desde que sua recompensa foi desativada, alguns cidadãos olharam para ele. Eles pareciam estar se perguntando onde os tinham visto. Josh, é claro, os ignorou enquanto se concentrava no sinal. Como ele e Khalifa tinham um contrato de sangue, Josh podia sentir quando ela estava por perto. Embora ele não saiba exatamente onde ela está, ele apenas seguirá na direção onde sentir o sinal mais forte. Depois de caminhar 20 minutos, Josh parou em frente a uma das lojas. Não foi porque ele sentiu que Khalifa estava aqui. Foi porque algo chamou sua atenção inconscientemente. Josh se viu diante de uma longa fila. No final da linha, havia um vidro quadrado com padrões escondidos dentro dele, tintas da natureza e tudo. Embora parecessem comuns, quanto mais ele olhava para eles, mais relaxado e positivo se sentia. Além disso, algo dentro dele estava lhe dizendo para ir comprá-lo. Olhando para o preço, 150 mil berris, Josh queria dizer que é muito alto, mas ainda queria comprá-lo. Seu cérebro estava incomodando para fazer isso. O que diabos está? Josh examinou a pintura antes de olhar para as pessoas. Fizeram uma grande line. Cada um deles segurava dinheiro nas mãos. Concentrando-se no que eles estão dizendo, Josh ouviu que esses cidadãos estavam economizando dinheiro por mais ou menos um mês, apenas para comprar isto. Josh de repente retrucou. Ele sabe exatamente o que está acontecendo. Armadilha de cores. Ele conhece uma garota que pode fazer isso. E ela quase me fez gastar dinheiro. Josh tinha um sorriso no rosto. Marianne certamente pensa no bom sentido. Só de olhar para a fila, Josh percebeu que ela obteve lucro maior do que os cassinos dele. Ignorando a fila, Josh entrou na loja. Um homem zangado ficou no seu caminho. O cara era grande e musculoso e não gostou do comportamento de Josh. Sem lhe dar a atenção necessária, Josh acenou com a mão para a esquerda, fazendo o cara voar. As outras pessoas que também estavam com raiva de Josh começaram a reconsiderar se deveriam atrapalhar seu caminho. Entrando na loja, Josh colocou a mão nos olhos. Ao redor, nas paredes, havia muitas formas escondidas entre as tintas. Josh não se atreveu a olhar para eles, pois sabia que no momento em que o fizesse, gastaria todo o seu dinheiro com prazer. Ei, pirralho, vem aqui, disse Josh, com uma voz profunda. Coloque o dinheiro na mesa. Veio uma voz preguiçosa. Josh olhou para a mesa. Uma mulherzinha estava sentada ali, com as pernas cruzadas, e segurava um jornal, parecendo não se importar com quem entra aqui. Josh percebeu que era Marianne, já que poucas pessoas têm 1,45 centímetros de altura. Ao contrário do passado, ela fez algumas mudanças em seu visual. Ela tinha cabelos pretos caindo que deveriam combinar com seu olho azul. O cabelo dela também ficou mais comprido. Josh percebeu que ela não estava usando chapéu. Ela estava usando uma saia curta, expondo as pernas, um salto alto e uma blusa. Suspirando e escondendo o sorriso, Josh agachou-se na cadeira. Alguém com um cérebro forte pode roubar você um dia. Ele disse com uma voz profunda. Eu os desafio. Ela levantou um dedo. O dedo superior se transformou em um plasma. Tinha faíscas de eletricidade. Podia-se facilmente sentir o calor vindo dali, e Josh apenas abaixou a cabeça e suspirou. Como ela está na Grand Line, Marianne obviamente ganhou a autoconfiança que qualquer usuário do Tipologia teria. Fazendo um anel com o indicador e o polegar, Josh estendeu a mão para frente e bateu suavemente na testa dela. Ai, ai. Marianne deixou o jornal e segurou a testa, os olhos marejados enquanto ela olhava com raiva para a pessoa que fez isso. Mas assim que seus olhos se encontraram, aqueles olhos marejados piscaram 2 vezes de surpresa. Os olhos começaram a lacrimejar novamente. Josh sorriu para Marianne, esperando que ela analisasse a situação. Josh, abrindo bem os braços e ignorando a marca vermelha na testa, Marianne pulou da cadeira. Josh abraçou a mulher baixa e levantou-a, os braços em volta da cintura dela. Marianne, emocionada, apoiou a cabeça em seu ombro e passou os braços em volta de seu pescoço. Ela se afastou, olhou para o rosto dele para confirmar que era ele e então deu um beijo em seus lábios. Josh se sentiu estranho ao fechar os olhos. Ela estava um pouco mais pesada do que costumava ser. Ainda assim, ele retribuiu o beijo com a língua. Marianne gemeu baixinho na boca dele e corou quando Josh agarrou sua bunda. Era maior do que antes. Depois de colocá-la de pé, Josh se sentiu estranho. Sou eu ou você cresceu? Ah, tive um surto de crescimento depois de não fazer nada além de comer e malhar, disse Marianne, orgulhosa. Ela cresceu 5 centímetros, ficando com 150 centímetros de altura. Havia uma pequena protuberância em seu peito. Josh olhou para ela com orgulho. Certo, isso também pode acontecer. Ele sorriu e deu um tapinha na cabeça dela. As pessoas ainda podem crescer mesmo depois da idade adulta. Tudo depende dos níveis hormonais. Josh então sentou-se e conversou com ela, perguntando como elas viviam sem ele esse tempo todo. Ela disse que no começo foi difícil não tê-lo por perto, mas eles conseguiram passar. Ela, com sua Akuma no Mi e armadilha de cores, abriu um negócio e acumulou muito dinheiro antes de comprar uma casa. Khalifa, com suas habilidades de espiã, os protegia dos fuzileiros navais e de serem expostos. Ninguém nunca suspeitou que elas estavam na Água 7. Por outro lado, Mikita e Robin estavam treinando. E você, o que aconteceu depois da sua briga com a Kainu? Está tudo bem? Marianne, preocupada, colocou as mãos no peito dele, antes de baixá-las até o abdômen. Ela estava verificando se estava tudo bem. Finalmente ela alcançou a virilha dele e agarrou sua protuberância com a mão pequena, apertando-a. Ela suspirou de alívio. E quando ela viu Josh levantando as sobrancelhas, ela apenas corou. Podemos ter isso rapidamente antes de nos mudarmos e vermos as outras. Ela o convidou para fazer amor. Eu adoraria. Mas as pessoas que me trouxeram aqui estão esperando. Tudo bem. Deixe-me fechar a loja. Marianne abriu a mão. O plasma saiu e fez uma forma que seguia ao longo da linha. Quando as pessoas viram a forma, a armadilha colorida, de repente esqueceram por que estavam ali. Virando-se, eles saíram da loja e foram embora.
Quando Mariane olhou para Josh, ela se sentiu orgulhosa ao vê-lo olhando para ela com um pouco de admiração. Diga-me quanto você vendeu. Josh queria saber. Cerca de alguns milhares, não conto. Talvez 7.000 ou mais. As pessoas são burras em comprar sem pensar. Bem, isso lhes dá emoções. Algumas pessoas compram a granel. Enganei alguns piratas para gastar milhões e ouro para conseguir as tintas de vidro. Mariane relatou, tentando lembrar. Pessoas ricas são minhas favoritas. Uma jovem amante gastou 30 milhões de berries. No final, tive que aumentar o preço para obter mais lucro, e as pessoas estão trabalhando duro para consegui-lo. Ela encolheu os ombros. Alguns milhares. Pescando e fazendo contas, Josh percebeu que ela ganhou algumas centenas de milhões. Case-se comigo. Ele disse calmamente. Mariane sorriu um pouco e abaixou a cabeça. Mas pensei que você não acreditasse em casamento. Brincadeira, disse Josh. Você é minha garota. Ele sorriu. Tudo bem, talvez eu tenha tido sorte de Akainu ter aparecido. Muitas coisas boas apareceram no caminho. Josh agarrou a mão de Mariane e saiu da loja. Ela o estava guiando pela rua, até onde ela e as meninas moram. A cada passo, Josh podia sentir que Khalifa estava se aproximando dele. Josh ficou mais animado ao finalmente vê-las. A propósito, Josh. Sim. Josh olhou para Mariane. Como você conseguiu tocar minha testa? Ela olhou para ele com seus grandes olhos azuis. Para ela, não fazia sentido que Josh pudesse tocá-la, enquanto ela estava em um modo onde qualquer objeto físico passaria por seu corpo. Mas Josh deu-lhe um pequeno tapinha na testa. A pequena dor a fez pensar. Mais tarde você aprenderá. Mas primeiro vamos ver os outros. Josh disse, dando-lhe um sorriso provocador. Capítulo 107. Robin e Mikita, que estavam no quintal praticando de manhã cedo com calças de yoga e sutiãs, viraram a cabeça quando ouviram a porta sendo aberta. Elas sabem que é Mariane, pois é ela quem tem a chave. Porém, dados os sons dos passos, parece que ela trouxe outra pessoa, um homem acima disso, já que o som de seus passos não continha saltos. Ei meninas, não se importem que eu passe? Quando eles viraram a cabeça para ver quem entrava, Josh levantou a mão e ficou ali, antes de cruzar os braços. Mikita e Robin, embora esperassem que sim, não esperavam que fosse ele. Os olhos de Mikita se arregalaram quando ela se levantou. Robin se levantou também. Algumas gotas dançaram ao redor de seus olhos azuis enquanto ela olhava para o homem ao lado de Mariane. Josh estava apenas olhando para elas, à esquerda e à direita. Ele estava esperando que eles processassem o que estava acontecendo. Mas bem, ele tem que admitir, o formato do corpo delas parece que ficou melhor, um pouco mais musculosas. Você está bem. Robin, embora chocada, teve um pequeno sorriso feliz aparecendo em seu rosto. Depois daqueles meses de raiva com a perda para o governo mundial e da perda de Josh, Robin ficou chocado ao vê-lo aparecer do nada em sua casa. Todas elas pensaram que se Josh algum dia voltasse, as notícias anunciariam isso primeiro. É por isso que elas verificavam os jornais todos os dias e é por isso que se preparavam para partir assim que o encontrassem. Mas com certeza ele sabe como surpreendê-las. Enquanto ele os verificava, Mikita abriu amplamente os braços e apareceu ao lado dele, antes de abraçá-lo. Josh fechou a mão em volta da cintura dela e cheirou seu pescoço. Você ainda cheira a limão com um pouco mais de chocolate, disse Josh, dando um beijo naquele lugar, dando tapinhas nas costas dela e sentindo o peito dela esmagando o dele. Josh? Mikita não comentou seu comentário e o abraçou fortemente. Ela se afastou e olhou para o rosto dele por um tempo, antes de sorrir. É realmente você. Quem mais eu seria? Josh sorriu enquanto olhava para o rosto dela. Mikita sorriu um pouco antes de fortalecer o abraço e beijá-lo profundamente. Ela gemeu suavemente em sua boca de prazer. Só Josh sabe beijá-la dessa maneira divertida. Quando o beijo terminou, ela ficou de pé e olhou nos olhos dele, dando tapinhas em seu ombro. Você ficou um pouco musculoso. Diga-me, onde você esteve? Você tem comido bem? Onde você esteve? Mikita fez muitas perguntas a ele enquanto dava tapinhas em seu corpo, verificando se ele estava bem. Josh só conseguiu sorrir ironicamente diante das perguntas. Ainda assim, eles não eram nada comparados ao rosto de suas garotas. Ele sentia tanta falta deles que as emoções aumentavam. Mas Josh não podia simplesmente agir como uma garota emotiva e manteve a calma enquanto acariciava o cabelo dela. Calma, calma. Josh sorriu. Estou aqui e isso é o que importa. Que bom que você ainda está bem. Deixe-me ver como você está. Josh então virou a cabeça. Robin caminhou lentamente e se levantou ao lado dele. Ela estava com um sorriso selvagem. Ao olhar para seus olhos azuis, Josh pôde ver algumas lágrimas acumuladas ali. Olhando entre as meninas, Josh percebeu que elas se sentiam diferentes. Seus corpos e formas ficaram mais firmes e maiores nos lugares certos. Suas coxas e nádegas ficaram um pouco maiores, fazendo com que parecessem mais bonitas do que ele conseguia se lembrar, especialmente Robin. Robin colocou a mão em sua bochecha, suprimindo suas emoções enquanto olhava nos olhos dele. Josh? Robin? Josh apenas sorriu. Ele não gostou de vê-la reprimindo as lágrimas nos olhos enquanto o verificava. Vamos, só estive ausente por 2 meses. 2 meses, 20 dias e 4 horas, disse Robin, esfregando a bochecha dele com a mão. Pareceu um ano. Eternidade para mim. Robin havia perdido tudo no passado para o governo mundial. Depois que Josh distraiu um almirante para ela, assim como seu velho amigo falecido, Robin passou a ter pesadelos todas as noites com Josh. Embora ela soubesse que ele estava vivo, seu coração nunca se acalmou. Agora que ela finalmente o viu, seu coração batia mais alto do que nunca. Abrindo os braços, ela os envolveu nas costas dele e o abraçou. Josh fechou as mãos nas costas dela. Ele podia senti-la chorando em suas costas, então apenas deu alguns tapinhas nela. Não chore. Você é a garota mais alta aqui, mas age como menor do que Mariane. Ei,
Mariane revirou os olhos. Estou madura, aqui. Ela apontou para sua cabeça. Josh apenas sorriu para ela, enquanto sua mão ainda batia nas costas de Robin. Robin, depois de alguns minutos, se afastou do abraço. Ela olhou para Josh novamente para confirmar que era ele. Ela então deu-lhe um beijo emocionante e longo em seus lábios. Quando o beijo acabou, Josh deixou o abraço dela. Por causa dos peitos grandes e da força do abraço, Josh se sentiu bastante vazio depois dele. Olhando para Robin, ele decidiu perguntar. A propósito, meninas, vocês parecem quietas. Ele inclinou a cabeça em direção à bunda delas, antes de colocar a mão ali e apertar. Sou eu ou você está em boa forma? Ah, você percebeu. Estamos malhando um pouco, disse Robin, inclinando as costas e mostrando que seu bumbum e coxas ficaram mais firmes. Ela ganhou uma camada de abdômen, assim como Mikita, depois de treinar por 3 meses nos 6 poderes. Josh assentiu. Não é à toa que pareciam melhores. A propósito, o que você tem treinado? Os 6 poderes. Os 6 poderes? Josh sentiu-se bastante orgulhoso por não estarem perdendo tempo. Embora quisesse saber o quanto eles progrediram no treinamento, Josh esperou, pois queria saber mais sobre como eles estavam morando sozinhos. Mas o fato de Mariane ganhar muito dinheiro mais do que ele provava que elas estavam indo muito bem. Josh então olhou em volta. Você estava bastante motivada. A propósito, onde está Khalifa? Ela está tomando um banho. Um banho? Josh repetiu. Neste momento? Bem, você a deixou. Nós. Mikita abaixou a cabeça, um rubor percorrendo seu rosto. Depois de experimentar o prazer disso, deixa o tempo sem você tão difícil. Ela estava corando, não de vergonha, mas mais de luxúria. Não só ela, mas as outras garotas estavam mostrando sinais de se sentirem mais quentes. Josh fungou um pouco enquanto olhava para Mikita. Ela estava molhada, ele sabia, o mesmo para as outras garotas que estavam verificando como ele estava. Acho que deveríamos comemorar sua volta esta noite, disse Robin, colocando a mão em seu ombro. Claro, porque o atraso. Mikita colocou a mão no outro ombro dele. Mariane não disse nada enquanto abria os braços e o abraçava, com a cabeça apoiada em seu peito. Claro, meninas, mas primeiro, tem um convidado que vocês deveriam ver, disse Josh. Ele não pode simplesmente deixar Hancock esperando por ele. Elas olharam para ele, lançando-lhe um olhar estranho, seus rostos ainda vermelhos. É um convidado que me ajudou muito. Sem eles eu não teria chegado até aqui. Josh disse. As meninas não pareciam mais curiosas sobre quem ele estava falando. Mikita perguntou. Mas depois disso teremos nosso tempo privado. Ela então deixou seu dedo dançar em volta do peito dele, seu peito balançando cada vez que ela inspira e expira. Acho que podemos esperar um pouco. Colocando a mão no pescoço dele e esfregando, Robin disse. Mariane ainda o abraçava como uma boa menina. Mestre, veio uma voz feminina alta. Foi tão emocionante. Todos em Water 7 ouviriam se não fosse pelo barulho da cidade. A porta da casa foi aberta enquanto todos olhavam em sua direção. De lá saiu uma mulher alta e linda, loira de olhos azuis. Ela estava usando apenas uma toalha em volta do corpo molhado, que foi levantada pelos seios enormes, expondo suas longas pernas. Josh ficou surpreso quando Khalifa caminhava em direção a ele, animada com um rubor nas bochechas. Ver uma mulher depois do banho era uma visão que enlouquecia qualquer homem. Josh olhou suas lindas curvas enquanto ela se aproximava dele. Ela sempre foi tão bonita. Ele pensou enquanto ela corria em direção a ele antes de se ajoelhar na frente dele e pegar sua mão. Josh sorriu levemente enquanto as garotas estremeciam um pouco. Eu não disse para você nunca me chamar de mestre, Josh disse. Khalifa não se importou, ela tinha um grande sorriso no rosto enquanto segurava a mão de Josh. Após os treinos, Khalifa ficou viciado em Josh. Ficar longe dele se tornou uma tortura. Não fique com raiva, senhor. Khalifa abraçou a mão dele, o que parecia ser o melhor para ela. Mariane se afastou, abrindo espaço para Khalifa fazer isso. Ah! Josh suspirou. Você pode beber. Os olhos de Khalifa brilharam, ela colocou a boca em seu pulso e bebeu seu sangue, o que a fez sentir prazer. Levantando-se e chicoteando a boca, ela parecia ter mais autocontrole. Tenho protegido as meninas conforme você instruiu, disse Khalifa, abaixando a cabeça e olhando para o chão. Recebi apenas metade da recompensa que você prometeu. Você é uma boa garota. Bem, eu tenho que fazer o que prometi. Josh sorriu enquanto olhava seu corpo molhado da cabeça aos pés. Suas coxas brancas estavam mais visíveis porque ela estava usando apenas uma toalha. Ao vê-lo olhando para ela, Khalifa deu um sorriso imperceptível. Espere um segundo. Acho que há uma pedra no meu pé. Deixe-me empurrá-la primeiro. Ela moveu a mão que segura a toalha enquanto dava as costas para Josh e se abaixou, pegando uma pequena pedra. Josh não conseguia desviar os olhos, pois os quadris grandes dela estavam bem na frente de seu estômago, cobrindo sua virilha de sua visão. As meninas abriram bem os olhos e a toalha caiu. Mikita abriu amplamente os olhos. Mariane também não conseguia acreditar. Robin, por outro lado, estava com os olhos trêmulos olhando para a posição. Khalifa escondeu seu sorriso. Como ela estava com as meninas há 3 meses, ela se curvava muito bem. Ela tem certeza de que eles não farão nada com ela, já que ela era como uma família para elas naquela época. Embora mais parecido com um servo, Khalifa foi bastante paciente. Josh nem estava tentando entender o que aconteceu. Uma tenda se formou e atingiu as bochechas de Khalifa. Uma onda de calor percorreu seu corpo e uma camada rosa cobriu suas bochechas. Opa, eu não queria, disse Khalifa, fingindo uma expressão inocente ao sentir a protuberância dele em sua nádega. Tudo de acordo com um plano. Khalifa se levantou, segurou a toalha e se virou para Josh, que duvidava de fazer Hancock esperar mais. Josh respirou algumas vezes para se acalmar. Ele olhou para Khalifa e disse, vista suas roupas. Temos que ver alguém primeiro. Depois de usar sua energia demoníaca para devorar sua luxúria, Josh fez a tenda desaparecer. Khalifa deu um sorriso elegante enquanto dava um passo para trás.
Ficar aqui durante meses a ajudou a desenvolver alguns planos de sedução. Um deles pareceu funcionar um pouco. Hancock? Josh se virou e caminhou até o canto da casa. Mikita e Marianne pareciam não saber quem. No entanto, Robin abriu bem os olhos e colocou as mãos na frente da boca. A Imperatriz Pirata. Não me diga que foi por isso que você demorou. Robin não disse tudo o que queria dizer. Aquela é conhecida por encantar qualquer homem que a vê. Robin não quer ver a mulher mais bonita na frente de Josh. Ela também tem orgulho de sua própria beleza e tem todo o direito, já que Josh lhe deu um olhar que mostra o quão mais bonita ela ficou. Sim, ela. Eu estava treinando e foi ela quem me ajudou. Vamos vê-la. Ela está ansiosa para ver vocês também. Capítulo 108. Marineford, o terreno onde existe o quartel-general dos fuzileiros navais. Uma cidade grande com uma torre no meio. Na torre que representa a marinha, no andar mais alto. Levantou-se da cadeira e foi olhar pela janela o interminável mar azul. O Merdinha está vivo, murmurou Akainu enquanto fazia uma carranca profunda no rosto. Akainu estava pensando em Josh, que teria aparecido e lutado contra os piratas do Kid. Alguns dos corpos das tripulações piratas foram encontrados. Um deles sobreviveu no mar com um grande buraco no estômago e confirmou que era ele, o jogador. Essa notícia repentina incomodava o almirante desde as últimas 23 horas. Ele havia brigado com Josh. O jogador, ao que parece, não o enganou 2 vezes. Mas, na verdade, 3 vezes. A primeira foi quando ele o esfaqueou com a faca pedra do mar. Embora fosse uma maravilha para Akainu como Josh fazia isso em sua forma Zoan, ele conseguia pensar em possibilidades que nem todas funcionavam, como ter uma leve camada de pano ou nylon na pele. Mas parece que não funcionaria, já que as Akuma no Mi têm ligação com as roupas do usuário. Caso contrário, as roupas de Akainu já teriam sido queimadas há muito tempo. Mesmo assim, Akainu pensou nisso como uma substância que ele ainda não descobriu. A segunda vez foi quando Josh cortou o arco enquanto fazia parecer que estava chutando Akainu. O calor no escritório estava aumentando. Enquanto cerrava os dentes, o braço de Akainu se transformou em magma. A sala ficou cada vez mais quente. O filho da puta. Akainu se considerou inteligente nas 2 primeiras vezes que Josh o enganou. Agora, como o jogador parecia estar vivo, Akainu acreditava ter caído na mesma armadilha. É difícil enganar pessoas idiotas, mas as pessoas inteligentes são fáceis de enganar. Akainu agora se sentia um completo idiota por Josh parecer estar vivo. Enquanto seu sangue fervia, Akainu relembrava uma das conversas que teve na noite passada com um de seus vice-almirantes. Akainu, sabendo que Josh estava vivo, estava pensando em uma maneira de pegá-lo. Josh estava no mar e Akainu sabe disso. Depois que Josh escapou da chamada Booster, ele abandonou seu navio e se afastou de sua tripulação. Agora, é óbvio que ele precisaria de um novo navio e se reunir com sua tripulação. Akainu presumiu que Josh havia dito às mulheres que estavam com ele para se encontrarem em um local onde pudessem conseguir um navio. Agora, Akainu percebe que pode estar errado. Mas se Josh for uma pessoa inteligente, ele tentaria conseguir um novo navio. Isso deixa vários locais raros na Grand Line, Water 7 e outros locais onde os navios podem ser roubados. Water 7 parecia improvável, já que Khalifa estava trabalhando lá, então Josh, como um homem inteligente, evitaria isso. Mesmo assim, Akainu decidiu não deixar as coisas para a Senhora Sorte, mas sim para a firme justiça, em que ele acredita, que tenta eliminar todos os perigos possíveis. Akainu decidiu ir para os outros 2 locais. Enquanto isso, ele instruiu seu vice-almirante a ir para a Água 7 e lidar com Josh. Josh é uma pessoa fácil de lidar, dado o que Akainu passou. Porém, Josh só sobreviveu porque eles lutaram no barco. Se fosse a terra, até um vice-almirante faria aquele demônio chorar. Ele precisava fazer isso, antes que o mal-intencionado blefador conseguisse a posição de senhor da guerra. Esta espada. Akainu estendeu a mão e pegou uma katana preta. Passando o dedo pela lâmina, Akainu começou a murmurar. Esta espada é uma ferramenta de justiça absoluta. Ela anseia pelo sangue do inimigo. Akainu respirou fundo quando a lâmina ficou vermelha. Para dar justiça a esta espada, aquele que errar a usasse seria aquele que morreria com a lâmina. Josh estava colocando a mão no nariz, apertando-o evitando espirrar. Hancock segurou seu desejo de verificar se seu amante estava bem, já que ela estava olhando para as 3 mulheres caminhando ao lado dele em direção ao seu navio. Tudo bem, ela percebeu que as 3 eram bonitas, principalmente as altas, e a morena era muito atraente. Hancock, embora confiante em sua beleza, sabe que outras mulheres nem sempre se comparam a ela nesse termo. Hancock, desculpe se eu deixei você esperando por muito tempo. Conheça-as, estas são minhas mulheres, de quem eu lhe falei. Josh ignorou os reis do mar na frente do navio, ao contrário de Marianne e Mikita, que ficaram olhando para ele por um longo tempo. Marianne segurou a mão de Josh e se escondeu atrás de suas costas, enquanto Mikita lançou-lhes um olhar desafiador, antes de virar o rosto. Pulando junto com Josh, eles pousaram no convés. Mikita olhou para o grande navio. Havia muitas mulheres de diferentes formas e aparências. A maioria delas usava roupas sensuais que expunham a maior parte de suas curvas, cobrindo apenas seus enormes peitos e bundas. Elas eram de todos os tipos de corpo, gordas, magras, musculosas e atléticas. Havia mulheres mais baixas que Marianne, e algumas muito compridas, chegando a 4 metros. Ela olhou para Robin e Marianne, que olhavam como ela ao redor. Josh esteve com essas mulheres por 3 meses, com muitas possibilidades? O que possivelmente poderia acontecer? De repente, seus olhos pararam em uma mulher que se aproximou deles. Olhando para Hancock, elas ficaram atordoados por um momento. A mulher era linda. Elas também eram, mas, mais do que isso, Hancock era muito charmosa, alta, sexy, e ela caminhou em direção a elas com um sorriso muito elegante e encantador. Robin pensou que haveria alguma hostilidade no início, já que a hora de dormir de Josh é preciosa e programada. E também, Hancock parece muito sexy. Mais charmoso do que elas, não seria de admirar que ela e Josh tivessem isso.
No entanto, Hancock foi muito amigável com elas. Josh, você está aqui. Estas são suas convidadas. Por favor, irmã, fique aqui e considere este como seu navio. Hancock gesticulou para as meninas com a mão, estendendo-a. Josh percebeu que Hancock estava apenas atuando, e sua atuação foi muito boa. Ele deixou que ela fizesse o que queria, pois sabia que ela não estava tentando transformá-los em pedras. Robin apertou a mão dela hesitantemente, pensando se ela teria causado uma má impressão nela. Hancock a cumprimentou antes de apertar a mão das outras. Deixa eu ver se tem alguma vadia aqui. Nossa, porque o Josh está com elas. Eles não parecem ser fortes fisicamente. De qualquer forma, ele gosta delas e eu tenho que segui-las. Hancock continuou fingindo um sorriso enquanto parecia uma santa que encantava as outras garotas com sua personalidade. Depois de cumprimentar as duas loiras, ela se virou para a mulher baixa. Ela mal notou Marianne, até que sua perna bateu em seu corpo. Curvando-se, ela olhou para Marianne e sorriu. Oh, você é a irmã mais nova de Josh. Ele nunca me disse para ter uma. Vamos, você pode me chamar de irmã mais velha. Afaste-se de mim. Marianne corou um pouco e cerrou os dentes. Eu sou a mulher dele e não me trate assim porque sou baixa. Josh colocou a mão no rosto. Neste mundo, a altura média é mais alta que a da Terra. Marianne pode ser tratada como uma garotinha aqui, enquanto na Terra ela seria apenas uma garotinha. Mas você é plana. Hancock ergueu a sobrancelha. Embora existam amazonas baixas aqui, todas elas tinham peitos enormes. Estou em crescimento. Marianne levantou-se e virou a cabeça. Tanto faz. Minhas costas doem. Hancock se inclinou para trás e bateu nas costas dela. Josh disse que são 3. Se você é o terceiro, por que vejo 4 aqui? Califa revirou os olhos. Eu sou sua serva. Hancock olhou para ela. Mesmo tendo agido de maneira fofa, Califa não deu atenção a ela, pois estava focada em Josh. Certo, a maldita garota do cartaz de procurado. Hancock assentiu. Ela então se virou para as outras. Por favor, tenha seu conforto aqui. Robin caminhou ao lado de Josh e bateu levemente em suas costelas com o cotovelo. Quando Josh se virou para ela, Robin sussurrou. Você certamente teve ajuda suficiente dela, certo? Robin parecia gostar um pouco de Hancock. Josh assentiu. Bem, eu estava treinando e poucas coisas aconteceram no caminho. Entendo. Robin balançou a cabeça. Mas você deve ter sentido minha falta para pegar uma alta. Bom, pelo menos eu tenho alguém com quem trocar de roupa. Josh soltou uma risada bufante. O que? Robin ergueu a sobrancelha. Você ainda não conheceu a outra, disse Josh. Sentindo algo, ele virou a cabeça, apontando para uma mulher grande de cabelos verdes que segurava muitas sacolas de compras. Lá está ela. Robin se virou e olhou para Sonia, que estava caminhando para seu navio e depois para Josh. Ela riu um pouco enquanto apontava para ela. Você tem um bom senso de humor. O que você usou? Seu braço? Ela disse que queria uma filha, e eu estava com a irmã dela. Josh encolheu os ombros. Ficar semanas sem ter qualquer liberação pode afetar o cérebro de um homem. Isso é sério? Robin murmurou. Ela queria seu filho e você deu? Sim, disse Josh. Foi mais complicado porque foi ele quem flertou primeiro com Sonia, e uma coisa levou a outra. Robin fez uma breve pausa antes de dizer, que tal me dar um? Você quer um filho? Eu quero uma família. Robin assentiu. Ela estava sozinha desde que o governo destruiu sua vida. A ideia de ter um filho ou uma filha era tentadora, especialmente se ela começou com Josh. Robin sentiu um calor no coração só de pensar nisso. Depois de pensar um pouco, Josh respondeu. Claro, mas temos que adiar isso até termos força e proteção suficientes. Eu confio em você nisso, disse Robin. A propósito, não estou tão fraca como no passado. Colocando a mão em uma de suas grandes nádegas, Josh sorriu e disse. Eu gostaria de ver o quanto você melhorou. Robin lançou-lhe um olhar de soslaio e sorriu, suas bochechas e pescoço ficando gradualmente vermelhos. Josh tirou a mão da bochecha dela e caminhou até a esquina. Depois de cumprimentar Sonia no caminho, ele disse a ela para encontrá-los e decidiu fazer uma pequena pausa. Sonia apenas acenou com a cabeça e depois de beijá-lo na boca, ela se levantou ao lado da irmã, ganhando para Josh um olhar admirado das meninas, até mesmo de Califa, que olhou para sua virilha. Josh desceu do navio e entrou no porto. Agora que ele finalmente chegou, Josh teve que pensar em seus ganhos. Ele tem 250 pontos da sorte do sistema. E ainda há o dinheiro de Marianne, que deve lhe render cerca de 1000 pontos da sorte. Com tanta quantia de dinheiro, Josh pode ter muitos sorteios grandes. Não sei, mas mais que isso. Josh queria testar e descobrir a quantidade exata que ele precisa para ter um item rank lendário. Eles são melhores e valem muito mais do que um simples rank épico. Mesmo assim, ele precisa comprar um navio primeiro, o que atrapalharia um pouco o plano dele. Mesmo assim, Josh tinha uma solução. Ele é rápido e tem aqui. Acho que primeiro terei que roubar alguns piratas. Josh desceu a rua, deixando as garotas se divertindo. O aqui de Josh o alertou que algo estava se aproximando vindo do céu. Erguendo a cabeça, viu uma ave marinha de chapéu voando e atirando jornais. Josh semicerrou os olhos. Em um dos jornais, a foto dele estava lá. Parece que ele foi anunciado que está vivo. Josh sorriu. Você anunciou isso um pouco tarde. Ele murmurou. O propósito de anunciá-lo de volta ao mundo dos vivos foi para que ele pudesse conhecer suas garotas e deixá-las prontas para sua vinda. Mas como ele a surpreendeu primeiro, é inútil. Mas acho que eles teriam mudado minha recompensa. Josh estendeu a mão no ar e segurou um dos jornais antes de abri-lo e ler a manchete principal. Capítulo 109. Merda. Josh deu um passo para trás. As pessoas que também acompanhavam os jornais viraram a cabeça na direção de Josh, olhando para ele com admiração. Josh, apesar de estar ciente do olhar deles, concentrou-se apenas em sua generosidade. Procurado vivo ou eliminado. O jogador. Josh. 620 milhões berries? 620 milhões de berries.
Vamos lá, eu só feri um almirante, não como se eu o tivesse derrotado ou algo assim. Tudo bem, eu poderia muito bem ter destruído a lendário da chamada Buster. Todos os feitos de Josh, desde lutar contra os fuzileiros navais até derrubar agentes do governo mundial, enfrentar um almirante e afundar um navio da frota da marinha foram mencionados no jornal. Josh baixou o jornal e massageou a têmpora antes de olhar ao redor. Embora ele pudesse sentir com observação aqui, ele ainda não tinha visto as pessoas olhando para ele. Quando viram olhando para eles, as pessoas voltaram seus olhares. Eles o trataram como tratariam um cachorro perigoso. Eles viraram a cabeça sem ousar olhar para ele e logo voltaram. Alguns ficaram com medo de prender a respiração. Não era raro ver piratas em Água 7. Mas ver alguém com uma recompensa tão alta era uma ocasião muito rara. Havia poucos caras com coragem de ficar em seu caminho. Josh piscou para as garotas enquanto franzia a testa para os rapazes, o que os fazia se sentirem intimidados por ele, não querendo criar problemas. Josh riu sozinho, virou-se e começou a andar. Deixe-me lembrar. Por que estou aqui? A notícia repentina o fez esquecer porque estava aqui. Depois de um breve pensamento, ele se lembrou. Ele estava aqui para roubar alguns piratas e ganhar dinheiro suficiente para comprar um navio. Balançando a cabeça, Josh dependia de seu aqui de observação e super velocidade para se mover, ninguém o via. Encontrando poucos navios piratas movendo-se ao longo dos canais de água, Josh apareceu no convés, esgueirando-se. Por causa do talento de assassinato que ele obteve do sistema, ninguém foi capaz de detectar sua existência enquanto ele descia até o tesouro. Sem a necessidade de chave, Josh abriu o cofre com a mão e pegou cada belry. Felizmente, seu sistema lhe permitiu armazenar dinheiro. Mesmo assim, ele não conseguiu guardar as joias. Mais 50 milhões de berries? Balançando a cabeça, Josh pegou as joias, já que valiam mais que ouro antes de ele deixar os piratas com um estilo de vida pobre. Ele se moveu pela cidade, até as barracas de artesanato, onde se fabricam navios. Josh roubou dos piratas de lá. Water 7 foi literalmente o paraíso para roubar, e Josh sorriu no final. 400 milhões, dinheiro rápido. Murmurou Josh enquanto aparecia em algum lugar aleatório longe do porto. Parecia que ele estava no mercado. Josh estava muito feliz agora. Os piratas, ao contrário de Luffy, têm mais dinheiro em seus navios do que sua cabeça ofereceria. Josh, por ser procurado, não poderia caçá-los. Mesmo assim, ele recebeu o suficiente do dinheiro deles. Agora que estou vivo, acho que posso roubar alguns caçadores de recompensas também. A ganância apareceu no rosto de Josh, sua aura estava ficando mais forte. Josh, com seu aqui, começou a notar um efeito estranho de sua energia demoníaca. Ele podia sentir a ganância do povo. Não só isso, mas ele podia ouvir um novo som. Foi como um sussurro de papéis verdes e dourados. Ao virar a cabeça, percebeu algumas pessoas apertando as mãos com força nos bolsos, onde está o dinheiro. Acho que me tornei um radar de dinheiro e as pessoas são afetadas pela minha aura. Deixe-me testar isso mais tarde. Josh andava com as mãos no bolso. Com Hancock e as outras garotas se encontrando, Josh tinha certeza de que teria uma noite muito boa, calorosa. Enquanto ele passava pelas pessoas, sua mente vagava para o que havia acontecido quando ele conheceu as garotas. Khalifa deixou a toalha cair enquanto ela estava com a bunda contra ele. Afinal, Josh é um homem e não pôde deixar de pensar no que poderia acontecer naquele momento. Josh balançou a cabeça. Mais tarde, ele terá tempo para pensar nessas coisas. Agora, ele precisa pensar em ter um submarino. Ele precisa primeiro encontrar a família Frank e forçar aquele ciborgue a construí-la. Josh. Quando Josh estava prestes a chegar ao fim do mercado, com pessoas se aproximando, ele ouviu uma voz chamando. Virando-se, ele viu uma mulher de cabelos verdes, com o cabelo preso em um rabo de cavalo, enquanto corria em sua direção. Josh semicerrou os olhos para a forma familiar. Altura 175 centímetros, seios em forma de E, cabelos verdes, olhos verdes e formato de ampulheta. Havia um leve cheiro de gasolina que se escondia atrás de um aroma feminino. Sim, e ela deveria ter entregado a ele cerca de 400 milhões de frutas no ano passado. Quando ela parou na frente dele, ofegante, colocou a mão em seu ombro. Recentemente ouvi dizer que você está no mercado. Já faz muito tempo. Ela disse, levantando a cabeça. É difícil alcançar você. E aí, Melissa? Josh deu um pequeno sorriso quando ela olhou para ele. Ela sorriu de volta. Achei que você não iria me reconhecer. É difícil esquecer. Além disso, Josh deu um tapinha no ombro dela antes de cruzar os braços. Você e Jen são fáceis de lembrar. Como eles o ajudaram em seu plano de derrubar Crocodile, trabalharam para ele e lhe deviam um cassino que vale a pena construir. Josh não esquecerá. Certo. Costumávamos trabalhar juntos antes de sermos procurados. Melissa disse, colocando a mão no peito dele, recuperando a respiração. Ela limpou um pouco e disse, você ficou mais musculoso desde a última vez. Você deveria recuperar o fôlego antes de ver se eu cresci. Josh ergueu as sobrancelhas. Bem, vim correndo, depois de ouvir de pessoas que você está aqui. Ela disse, quero dizer, foi chocante. Sabia-se que você estava eliminado. Foi uma boa notícia saber que você está vivo novamente. Você quer se sentar? Josh inclinou a cabeça para as cadeiras públicas. Depois de assentir, ela sentou-se ao lado dele. A propósito, onde está Jen? Eu não sei. Nós nos separamos em algum lugar do outro lado da linha. Ela juntou as mãos entre as pernas e olhou para o chão. Sentindo-se curioso, Josh perguntou. Por que é que? Agentes do governo mundial. Melissa começou a contar sua história. Depois de pegarem o dinheiro e estarem prestes a encontrar Josh, eles se encontraram cara a cara com os agentes do governo mundial. Embora os agentes tenham sido rápidos, felizmente os dois conseguiram escapar depois que Jen usou uma explosão de corpo inteiro. Em algum lugar no mar, enquanto eram perseguidos, eles conseguiram criar um mar de chamas depois que ela usou sua habilidade de gasolina, deixando-os escapar. Jen e ela se tornaram procuradas depois disso, e a marinha transformou suas vidas em um inferno. Eles chegaram a um acordo que chamou muita atenção e acabaram dividindo dinheiro entre eles.
Melissa mudou um pouco o visual e acabou se instalando aqui em Água 7. Em reação ao ouvir isso, Josh olhou para o mar. Aqui vão 387 milhões de berris. Mas você está com raiva porque gastamos seu dinheiro. Está tudo bem. Eu teria feito o mesmo se fosse você. Josh olhou para o céu. Ele não estava com raiva. Se ele tiver que descrever como se sente, foi como perder Wilson. Não. Perder Wilson definitivamente foi um pouco pior. Josh saiu de seus pensamentos quando sentiu uma mão gentil em sua mão. Olhando para baixo, ele viu Melissa segurando a sua. A propósito, fiquei muito feliz em saber que você está vivo. Ela disse calmamente. Sim, que bom que você está bem também. Josh suspirou profundamente e não afastou a mão dela. A propósito, você conheceu as outras garotas? Elas nunca me falaram sobre você? Meninas, quem? Elas estão aqui? Melissa perguntou, sabendo que Josh está com 3 mulheres, e ele as deixou felizes na última vez que ela esteve lá. Mikita, Robin e Marianne. Josh disse, mas dada a expressão dela, parece que eles não se conheceram. Mikita? Melissa estremeceu um pouco, colocando a mão no rosto. Memórias ruins? Pensei que você tivesse esquecido isso? Não. Melissa balançou a cabeça. Mas experimente levar um soco que te faça voar uma ilha inteira e depois me pergunte se você não terá lembranças ruins. Ela forçou um sorriso. Ela continuou. Então, elas estão aqui. Eu nunca as conheci. Tudo bem. Josh esticou os braços para cima. Examinando a pele dela com os olhos, ele notou algumas manchas escuras. A propósito, você está coberta de sujeira. Ah, isso, eu só estava trabalhando. Vou tomar banho mais tarde. Trabalhando. Qual é o seu trabalho? Vendendo gasolina? Hahaha, não é bobagem. Serei capturada dessa forma. Ela riu um pouco. Eu trabalho como mecânica. Um cara gastou todo o seu dinheiro e eu estava aprendendo com ele. Ele é muito genial e disse que eu tenho potencial com o poder da minha fruta do diabo. Meu dinheiro. Essa foi a linha que Josh pegou. E quanto ao restante? Melissa colocou as mãos no ombro dele e disse. Josh, por favor, preciso que você se acalme. Eu estou calmo. Ele gastou 150 milhões em um dia, em uma festa, e acabou de encontrar meu dinheiro no caminho. Josh olhou para os olhos verdes dela, seu queixo caiu um pouco, sem dizer uma palavra. Um dia, tudo se foi? Me desculpe, eu não sabia que você estava vivo. Melissa abriu os braços e o abraçou. Josh ignorou a sensação dos seios grandes dela em seu peito. Eu vou te retribuir. Está tudo bem. Não há necessidade. Josh deu um tapinha nas costas dela e a abraçou mais perto dele. Perdi a esperança em relação ao dinheiro há muito tempo. Definitivamente não vou sortear hoje, não é meu dia de sorte. Ele soltou um longo suspiro. Ele decidiu manter o sentimento amargo em seu coração e aprender uma lição com isso. Robin estava certo sobre você. Você não é nem um pouco ganancioso. Melissa se afastou e sorriu para o rosto de Josh. Josh assentiu e ergueu as sobrancelhas. Espere um segundo. Você está aprendendo com Frank? Você conhece o chefe? Os olhos de Melissa brilharam. Ouvi rumores sobre um pervertido gastando todo o seu dinheiro em um dia, disse Josh, lembrando-se de um detalhe do anime. Se o que ela está dizendo estiver certo, Josh economizaria tempo para encontrar Frank. Na verdade, ele pode forçá-lo a construir um submarino. Ele não é tão pervertido assim. Ele é um pervertido, mas não tem tanto tesão. Melissa abaixou a cabeça. Ela murmurou. Ao contrário de você, sou apenas um homem com necessidades. O que há de errado nisso? Pelo menos você tem boas maneiras. Apesar de ter 3, você não anda com uma cueca preta, como ele. Ela disse, tendo-a enrolada em seu ombro. A propósito, seu relacionamento durou com as 3? Sim, estendeu-se de fato. Josh balançou a cabeça. É bom saber que você não perdeu a energia. Ela olhou para ele com os olhos abertos, como se ele fosse um monstro. Eu certamente trabalharia com alguém que não se cansa. Com licença. Você quer se juntar à minha tripulação? Josh virou o rosto para ela. Quero. Além disso, sou procurado e é mais seguro estar com você do que ficar aqui. Pelo menos, você é uma lendário na Grand Line. Não diga assim, posso ficar arrogante. Hehehe. A propósito, quanto é a sua recompensa? Ah, você não sabe? Melissa pegou a mão dela, um rubor percorrendo seu rosto. Ao vê-la abraçada, Josh sorriu e provocou. 10 milhões. Está tudo bem, não há vergonha nisso. Ela baixou a cabeça, mordendo os dentes. 2,5 milhões. Uma lágrima escorreu pelo seu olho. De alguma forma, o número fez Josh rir. Ei, não ria. É muito engraçado. Josh se levantou. De qualquer forma, leve-me para ver seu chefe. Tenho algumas coisas para esclarecer com ele. Tudo bem. Melissa se levantou também. Virando-se para Josh, ela disse. Você não pode matá-lo. Ele ainda é um cara legal. Vou tentar. Obrigado, eu sei que posso confiar no meu ex. Josh abriu amplamente os olhos e se virou para ela. Ei, chefe. Melissa sorriu e deu-lhe um beijo suave na bochecha, antes de se virar para a estrada e colocar as mãos nos quadris. Me siga. Ela então começou a andar. Quando Josh estava prestes a caminhar, seu aqui de observação o alertou. Alguém com um forte espírito de luta está se aproximando de Water 7 e tem algumas intenções hostis. Josh fechou os olhos, ignorando a mulher de cabelos verdes que começou a andar. Liberando sua observação aqui, Josh pôde sentir todo o Water 7, desde pessoas caminhando até pessoas em suas casas. As pessoas tornaram-se formas brancas, enquanto os edifícios esmaeceram em formas vermelhas. Josh desviou seu foco para a direção do mar. 3 grandes navios, muitos canhões, e eles se movem usando um motor. Abrindo os olhos, Josh franziu os olhos. Josh, qual é o problema? Melissa virou a cabeça e perguntou, levantando uma sobrancelha. Os fuzileiros navais estão aqui, disse Josh. Um fuzileiro naval forte chegando. Ele então deu as costas para ela e começou a andar. Encontre-me mais tarde. Josh então se transformou em um borrão, indo para o porto. Espere. Melissa chamou, mas foi muito lenta. Josh, por outro lado, apareceu acima de uma casa, olhando na direção do mar, para os canais que puxam os navios para cá. O navio de Hancock estava no porto e algumas amazonas estavam virando a cabeça na direção que Josh estava olhando. Sua carranca ficou mais profunda quando ouviu a notificação em seus ouvidos. Jim, o sistema tem uma nova aposta para você. Você aceita sim ou não? Capítulo 110.
Os navios de guerra dos fuzileiros navais entraram nos canais da Água 7. Josh, que estava no topo de um dos prédios, olhou para eles. Como ele estava ansioso para encontrar alguém para testar suas novas habilidades, Josh de alguma forma se sentiu tentado. Mas, no entanto, ele nunca esperou que um vice-almirante estivesse aqui atrás dele. Esses caras não são nem de longe fracos. Provavelmente. Josh olhou para o homem no topo de uma das velas do navio. Este homem é familiar, foi ele quem Josh afundou seu navio. Agora, aquele está aqui com 3 navios de guerra para ele. Uma nova aposta, derrotar o vice-almirante Momonga. Um vice-almirante está aqui depois que você foi anunciado como vivo. Derrote-o em uma luta de espadas. Objetivo, derrote o vice-almirante que está te perseguindo. Recompensas. 200 pontos de sorte. 2 caixas misteriosas de nível épico, em que você está apostando. Uma chance de morrer. 200 pontos de sorte. Você é homem para jogar sim não. Agora, os vice-almirantes não são caras fáceis. Eles demonstram conhecer 2 tipos de aqui e são especialistas em lidar com piratas no Novo Mundo. Aquele para quem Josh está olhando era um espadachim. Se a memória de Josh lhe servisse bem, este homem do anime poderia cortar um rei do mar com 2 golpes, fazendo um grande buraco em seu estômago casualmente. Agora, os reis do mares têm 5.000 metros de comprimento. Para fazer um buraco em forma de X em seu estômago, um golpe de espada precisa fazer um arco de ar comprimido de 700 a 1.000 metros de comprimento. Você pode imaginar quanto tempo dura a fenda. Embora Rei do Mar seja menor no anime devido aos ângulos de desenho, Josh sabe que não é o caso neste mundo. Eles são grandes aqui. Josh nunca gostou do luxo dos ângulos de câmera de anime aqui. A tela traseira de Josh tem sangue, membros voando e tudo. Os mortos ficam no chão e o fedor enche o ar. Este é um mundo baseado em One Piece, mas é realista para Josh. Josh está muito mais forte do que antes, agora que tem confiança suficiente. Com um novo nível de esgrima e artes marciais, sem falar na força e no Aki, Josh se sentiu pronto para o próximo grande desafio. De qualquer forma, as recompensas são promissoras. Vamos dançar então. Usando Soru, Josh se moveu em uma velocidade borrada e apareceu na cabeça dos animais de estimação de Hancock, os reis dos mares. Josh? Hancock se virou e falou para Josh. Alguns fuzileiros navais estão vindo, vem aqui e fique comigo. Eu vou te proteger. Antes que Josh pudesse responder à protetora Hancock, Mikita se levantou na frente dela. Ei, quem te deu o direito de chamar meu Josh, de Josh? Mikita colocou as mãos nos quadris e olhou nos olhos de Hancock. O olho esquerdo de Hancock estremeceu. Baixando os olhos, ela olhou para Mikita. Acalme-se, Hancock. Você não quer irritar Josh. Deixe que ela pareça ser a culpada. O que? Não olhe para mim. Desculpe, achei você fofa. Sempre desejei ter uma irmã mais nova como você, mas infelizmente a minha ficou grande demais logo. Hancock ergueu a mão dela e deu um tapinha em seu cabelo loiro em Mikita e empurrou-a contra o peito. Fique quieta agora. Eu já tenho uma vadia enorme como irmã e isso é o suficiente. Mikita jogou a cabeça para trás e começou a estalar os punhos. Vou fingir que não ouvi isso. Robin cruzou os braços e virou a cabeça na direção dos fuzileiros navais. Josh percebeu a situação e sabia que Mikita pode morder. Porém, se ela tentasse morder Hancock, seria como um gatinho mordendo uma tigresa. Parar. Josh apareceu entre Hancock e Mikita e colocou as mãos um no peito do outro. Por favor, não briguem. Vou ficar triste. Ele disse enquanto tinha um pouco da energia da luxúria demoníaca neles. Tudo bem, qualquer coisa por Josh. Hancock disse, corando um pouco. Mikita zombou corando. Ela segurou os braços de Josh e disse, ele é meu Josh. Vendo isso, Hancock agarrou o outro braço. Ainda assim, elas pareciam tímidas agora que ele usou seu atributo de luxúria nelas. É apenas um apelido. Ninguém possui os direitos autorais de Josh ou Josh. Josh encolheu os ombros. As mulheres realmente brigariam se tivessem coisas em comum. Se usarem o mesmo vestido, elas brigam. Se chamarem o mesmo homem com o mesmo nome, elas brigam. Você pode ter direitos autorais, Mikita ergueu as sobrancelhas. Não para você, querida. Eu sou um senhor da guerra, posso? Hancock deu um tapinha no braço de Josh e olhou sadicamente para os olhos de Mikita. Vou me certificar de que só eu possa usar o nome. Chega, temos alguns problemas agora, então deixe isso para mais tarde. Josh gritou um pouco, mordendo a língua. Mikita olhou para Hancock e estendeu a língua para ela. Mas este último não estava olhando para ela, mas para Josh. Se você acha que os fuzileiros navais são um problema, posso lidar com eles. Hancock corou um pouco, abaixou a cabeça e disse. Hancock ama tanto Josh que não pode recusar nada do que ele diz, literalmente. Eu gostaria, mas quero me testar contra eles. Você sabe, quero ver o quanto seu treinamento me beneficiou. Josh disse enquanto dava um tapinha no ombro dela. As bochechas de Hancock ficaram vermelhas. Você quer fazer isso por mim? Ela colocou as mãos na bochecha vermelha, olhando para Josh com seus grandes olhos azuis. Agora, se me derem licença, meninas, fiquem aqui, enquanto eu faço uma visita a eles. Josh caminhou até a borda do navio Amazonas, agarrando um pouco a bochecha de Mikita, antes de dar um tapinha na cabeça de Mariane. Ai, capitão, Robin sorriu um pouco enquanto olhava para os fuzileiros navais. Mas você apenas disse que eu não deveria me mover. Você quer dizer, fufufu, sonho com esse dia desde que comecei a treinar. Robin sorriu e se virou para Josh, com as mãos nos quadris. Massa de ferro. Olhando para trás de Robin, o queixo de Josh caiu um pouco. Ao redor dos navios de guerra da marinha, muitas armas apareceram. Os braços de Robin começaram a puxar os navios com facilidade. A base metálica do navio foi rasgada. Sua força, combinada com massa de ferro, permitiu que ela roubasse facilmente. Antes que os fuzileiros navais pudessem perceber, seus navios de guerra foram despedaçados antes de afundarem. Não demorou nem um segundo. Uau!
O progresso não é muito rápido? Josh olhou para Robin. Minha habilidade me ajudou a ganhar mais memória muscular. Bem, ainda não mostrei as técnicas que aprendi. Não vou evitar a chamada Buster da próxima vez. Robin se inclinou para ele e lhe deu um beijo nos lábios. A propósito, estou mais forte fisicamente. Você sabe o que isso significa. Ela disse enquanto se afastava, esperando pela reação dele. Josh apenas sorriu. Ele colocou a mão na nuca dela. Justamente quando ela fechou os olhos, Josh deu um passo à frente e se curvou. Isso significa, não fique muito arrogante, minha pequena e forte mulher. No momento em que suas palavras terminaram, um arco afiado de energia de espada passou pelo local original. Josh acenou com a mão livre, refletindo o arco que cortava a superfície do mar em seu caminho. As pálpebras de Robin tremeram. Ela estava apenas se gabando para Josh sobre técnicas e resistência, apenas para ele lhe dar uma lição de humildade. Mas ainda assim, olhar para o rosto dele desse ângulo era bom para ela. Isso a lembrou dos velhos tempos e dos sentimentos que eles costumavam ter, exceto que está é uma batalha real. Josh continuou enquanto a colocava de pé. Pelo menos espere até aprender aqui. Ele então virou o rosto para um cara, que estava chutando o ar abaixo dele, aproximando-se do navio. Josh ficou na beira do navio, saltou para o porto e então deu um chute no ar em direção ao fuzileiro naval voador. O fuzileiro naval voador tirou a espada da bainha, refletindo a lâmina de ar instantaneamente antes de pousar no chão. Ele cerrou os punhos com força, olhando para Josh, que estava a apenas 40 metros de distância. Quando Josh fez contato visual com ele, um prédio de 3 andares atrás do fuzileiro naval foi cortado ao meio e começou a deslizar. Mesmo assim, os dois não quebraram o contato visual. O jogador rosnou o fuzileiro naval. Ele usa o uniforme padrão da Marinha, que consiste em um terno listrado roxo e branco com um casaco sobre os ombros. Por baixo do casaco há uma camisa azul escura e uma gravata azul clara. Ele tem estatura média e é muito bem construído. Qualquer um pelo casaco pode dizer que ele é vice-almirante. Josh sorriu um pouco, provocando seu oponente. Ele então franziu a testa. A propósito, perdi algo naquele dia. Uma espada, você sabe onde está? O vice-almirante fechou os olhos semicerrados, sem responder à pergunta de Josh. Ele colocou a mão na cintura, na katana. Empurrando a guarda da espada, ele olhou para Josh e começou a andar para frente. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.